Bem, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada de família, mas sou advogada de família porque em decorrência da atuação no âmbito criminal, né? Que eu sou advogada criminalista e atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. E eu estou com esse projeto aqui, gente, projeto Sororidade 2020, por mais mulheres na política. E aqui, eu mostro toda vez, eu estou numa série de lives entrevistando 17 mulheres maravilhosas de cidades e estados diferentes que vão concorrer, né, que pretendem, são pré-candidatas ao legislativo, executivo. Então, são mulheres encorajadas, mulheres que já se levantaram, né, contra o sistema e que estão puxando outras agora. E a gente quer ver essas mulheres lá no topo. Para mim já são todas vitoriosas. Então, gente, hoje, vocês viram, né, o banner de todas elas, esse aqui, né, são todas essas mulheres. Nós já tivemos várias entrevistadas. No primeiro dia, volto a dizer, nós tivemos a participação de doutora Ana Menezes, advogada eleitoral, que trouxe uma porção de dicas. No segundo dia, nós tivemos Anice Gazauê, uma mulher maravilhosa. Ela é vereadora, né, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na outra, nós tivemos Laina, essa outra maravilhosa aqui também, que é da Bahia, né, Salvador, Bahia. Nós tivemos a querida, maravilhosa também, Luciana Boité, do Rio. Maravilhosa. Gente, toda vez que eu tô falando aqui a vocês, essas mulheres, eu tô me lembrando que eu conversei com cada uma delas, cada ideia fantástica que essas mulheres trouxeram. Quem tá acompanhando tá vendo. Essa daqui, Tatiane Carmo, daqui, de Aquidauana, Sergipe, e ganhou neném essa semana, né? Ganhou um menininho lindo, fofo. Depois nós conversamos também com esta maravilhosa aqui, a Renata de Castilho, que é de São Francisco do Sul. Renata, outra maravilhosa que trouxe ideias fantásticas. E hoje, ela guerreira, nós falaremos com Derineide Barbosa com Z. Derineide Barbosa é de Juazeiro do Norte do Ceará. Vocês perceberam que são mulheres de cidades diferentes, estados diferentes, pensamentos diferentes, posições ideológicas diferentes, unidas por um só objetivo, né? A luta pelo direito, pela igualdade de gênero, a luta pelos direitos da mulher, políticas públicas para mulheres, que é o que a gente precisa. Infelizmente, quando a gente trata de políticas públicas, a gente vê que não tem, né, o verdadeiro interesse dos gestores, como deveria ter, mas a luta é essa. Na política partidária, a última lei determinou 30% de cota para gênero, 30% para se candidatar, 30% de gênero, não é 30% de mulheres. Quem sabe a gente não consegue que esse 30% seja de homem, né? Eu estava falando sobre isso ontem, numa live de Maíra Vida, uma maravilhosa também, e Maíra dizendo, Valdilene, difícil, porque a gente nunca conseguiu nem a paridade. Como é que a gente vai conseguir ultrapassar? Mas eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito daquela frase de Walt Disney, que ele diz assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E eu sempre gosto de estar lá, no impossível. Tem outra frase também de Ford, que ele diz que o avião decola não é quando o vento está a favor dele, é quando o vento está contra. E de repente o vento está contra a gente nessa eleição, a gente dá uma decolada boa, e coloca mais mulheres no legislativo, no executivo, porque nós somos maioria do eleitorado. E agora, gente, já apresentei a vocês, lembrando que eu também tenho um projeto chamado Insônia, todo sábado, meia-noite, tem live. Já estou preparando a pergunta desse sábado que vem. E agora vamos conversar com esta mulher maravilhosa, Derineide. Vamos chamá-la, né? Cadê ela aqui? Deixa eu ir para aqui, para as duas carinhas. Cadê ela? Derineide, cadê você? Aqui, vamos pro nosso papo aqui. Olha ela, olha. Menina, vou dizer, viu? Menina, vou dizer. Ela não podia ter vindo de outro jeito. Maria Bonita.
É ela mesmo. E aí, Delineide, mais uma vez quero lhe agradecer a você ter colocado seu nome à disposição desse projeto, né? Que a minha ideia é promover essa palavra sororidade, que eu sempre digo que a gente nasce sabendo o que é fraternidade, né? Que frater quer dizer irmão, mas a gente não sabe o sentido da palavra sororidade, que quer dizer soro, quer dizer irmã. A gente tem 5 anos que fala nessa palavra e a gente tem que falar mais dela e colocar ela na prática do dia a dia. Então vamos lá, Delineide, o que é que eu quero de você? Primeiro que você diga, Delineide, profissão, aquela coisa básica da identificação pessoal. E depois você diga, em termos mais amplos, né? Enquanto ser humano, quem é Delineide? Bora lá, a palavra com você agora. Boa tarde, queridas. Eu me sinto muito honrada de estar nessa live com você, Val, e de fazer parte desse coletivo de advogadas do Brasil. Sim. Eu sou Derineide Barbosa, sou mulher de guerra, nasci aqui em Juazeiro do Norte, meu pai pernambucano, minha mãe paraibana. Me formei em Direito pensando em ser delegada da Polícia Federal. Era o meu sonho de adolescente, mas nunca aprendi a nadar e terminei desistindo da profissão. Mas Ai. meu pai sempre dizia: minha filha, nunca queira entrar na polícia porque você é briguenta demais, você é verdadeira demais e isso não vai dar certo. E ele estava certo. Então, eu fiquei viúva muito jovem, com 27 anos de idade, com dois meninos pequenos, e tive que começar a trabalhar muito cedo. E quando comecei a advogar, senti que eu estava me apaixonando pela advocacia, e hoje eu sei que eu sou advogada porque tenho vocação e a advocacia foi que me escolheu. Então, sou muito feliz em advogar, em defender direitos humanos. Eu nasci para ser advogada. E a minha advocacia é. Eu amo a advocacia criminal, assim como você. Mas aqui na nossa cidade nós enfrentamos alguns problemas na advocacia criminal que eu acho que em muitos lugares são os esquemas que tem dentro das delegacias. E aqui é uma coisa muito forte e não tem como você viver só da advocacia criminal. Então eu faço advocacia civil e advocacia criminal também. E aí, mulher, gostei do que você falou, me identifiquei muito com você. Primeiro, quando você falou, assim, porque as pessoas pensam, o que eu fico doente, quando as pessoas falam na advocacia, é que fala assim, enquanto você se formou em direito, mas mulher, você ainda não é juíza, você ainda não é promotora, como se fosse uma escala, né? Como se você ser advogada fosse inferior às outras profissões. Eu É verdade. jamais exerceria uma profissão que me proibisse de advogar, porque advogar é a minha arma. Eu uso muito mais a espada do que a balança, sabe? Que eu acho que a gente já usou muito a balança. E em termos de direito da mulher, de buscar direito da mulher, a gente tem que usar mesmo a espada. Sabe? Quem quiser usar a balança, fique à vontade, mas a minha parte é da espada. E primeiro quero lhe dar os parabéns por essa. Eu não sabia que você era viúva, muito jovem, ficou viúva, e não é brincadeira, viu? Criar, né? Crianças, uma pessoa muito jovem. Você disse que com 27 anos você já ficou viúva. Eu tive filho com 29, eu casei com 27, 26, foi. E tive um filho com 29. Então, assim, você é danada, viu? E parabéns mesmo por essa sua disposição, essa sua. Assim, é encorajamento mesmo, é encorajamento que a mulher tem que ter, sabe? Que eu acho assim, é difícil, eu vou sendo difícil mesmo. Tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E eu vou para resolver, sabe? E eu acho que nós mulheres temos que chegar para resolver e tomar a nossa vida. Se você fosse sentar no lugar e ficar atrás, eu tô sem ninguém, eu tô sozinha, como é que eu vou criar esse filho? E você tinha, né, sucumbido no meio do caminho. Então, assim, parabéns sobre tudo. E do coletivo Advogada do Brasil, foi bom você falar, que eu também me orgulho muito de fazer parte desse coletivo. São mulheres maravilhosas, eu aprendo demais com aquele grupo, sabe?
Eu acho ótimo, maravilhoso. Dar os parabéns aqui a Valéria por aquela. Valéria pela ideia, né, maravilhosa que ela teve de criar esse coletivo. E aí, eu vou para a segunda pergunta com você. O que é que fez você sentir essa necessidade de integrar o legislativo? O que foi que despertou para você esse caminho, além de todos os outros que você percorre? Eu já fui candidata a vereadora em 2000, está fazendo 20 anos, mas eu não tinha experiência alguma e tive uma decepção muito grande quando terminou tudo. Meu pai, porque meu pai sempre foi o meu grande herói, ele disse: minha filha, deixa isso para lá, a política não é para você, porque é muita corrupção, é muita coisa errada e não dá certo para você não. E eu deixei para lá. Mas desde o ano passado eu comecei a pensar novamente que eu precisaria voltar à política. E o que mais me marcou, eu não conhecia Marielle, e quando eu vi a reportagem, estou com minha camisa de Marielle, deixa eu mostrar para você. Ah! Quando Muito eu vi a bom. reportagem da morte de Marielle, de todo o trabalho que Marielle tinha feito, aí me tocou no coração que eu deveria novamente estar na política. Aí resolvi, principalmente porque aqui na minha cidade são 21 vereadores. Hoje nós temos na Câmara Municipal 5 mulheres, 21 mas cadeiras, 5 mulheres. 5 mulheres. Mas nenhuma dessas mulheres representam a nossa luta. Então são coisas assim que me entristecem, porque muitas delas, os maridos foram vereadores, não quiseram mais, aí coloca o nome da mulher. Ela só faz ocupar a cadeira, receber o seu salário. Tem delas que nem falam nas sessões da Câmara Municipal. Que Então, pena. são coisas. Que pena. A gente se entristece com tudo isso. Então, eu acho que nós temos que começar, como você diz, a empoderar essas mulheres para que essas mulheres se interessem pela política e, quando sentarem naquelas cadeiras, que elas realmente defendam a bandeira da mulher, que nós enfrentamos tantos problemas. Eu tenho que matar leões todos os dias da minha vida, como advogada, como mulher. Naquele momento que você disse, voltando à sua fala, que eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, porque eu sou aquela advogada de muito enfrentamento. Eu discuto com o juiz, eu discuto, o povo diz: tu arranja briga demais. Não é arranjar briga. Eu não sou briguenta, eu sou defensora de direitos. Então, se você afrontar o meu direito, eu vou bater de frente. Mas, infelizmente, a maioria dos advogados não fazem isso porque diz: não, o juiz vai me prejudicar, o juiz vai me sacanear no despacho do meu processo, e eu não penso dessa forma. E, graças a Deus, nunca um juiz quis me prejudicar porque eu enfrentei. E nós tínhamos um problema aqui com a diretora de secretaria, que essa mulher causou muitos problemas com diversos advogados. E eu pedi uma reunião com o juiz e ela sentou do lado do juiz e a gente começou a discutir o assunto. O juiz era para ter feito a reunião sem a presença dela, porque a gente ia detonar com a mulher. Só que a maioria dos advogados, quando chegaram na reunião, porque ela estava presente, ninguém teve coragem de dizer nada. E eu baixei o sarrafo. Quando terminou a reunião, ele me chamou, o juiz, aí disse: doutora, a senhora quer ficar na cadeira dela, quer ser a diretora da secretaria, a senhora aceita? Me convidando para ser a diretora dessa secretaria. Eu disse: não, doutor, eu não quero ser diretora de secretaria, não, porque o Brasil e a justiça precisam de mim como advogada. Também ele calou e não disse mais nada, e ainda hoje ela continua lá nessa secretaria criando problemas com as pessoas. Mas é essa advocacia que eu vivo, a advocacia de luta, a advocacia de enfrentamento,
A advocacia que nós precisamos viver. Porque a gente sabe que a gente depende dessa justiça, essa justiça que na Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei, nós sabemos que nós não somos iguais perante a lei. Nós sabemos que há uma divergência muito grande, a justiça do rico, a justiça do pobre, a justiça do negro, a justiça do branco. Então, é essa justiça social que eu procuro. E nós, mulheres, nós enfrentamos esses desafios enfrentando mais problemas. Porque tudo para nós, mulher, é mais difícil. Na política, nós temos que deixar... Eu sou aquela mulher polivalente. Eu também era professora, graças a Deus estou aposentada, faz 2 anos que me aposentei, mas todos os cuidados domésticos sou eu que faço. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 netos, eu ajudo toda a minha família. Então, os nossos afazeres são aqueles que nunca terminam. Você chega do trabalho cansado, mas você ainda tem inúmeras coisas para fazer dentro da sua casa. Então, a luta da mulher é totalmente diferente da luta do homem. Então, é isso. Eu só quero a paz social e uma justiça social para todas e todos. Muito bem. E, de fato, eu vou pegar algumas coisas que você falou para abordar. Eu fiz questão de dizer, quando nós, mulheres, estamos procurando os nossos direitos, ou os direitos de quem a gente defende, nós somos briguentas, encrenqueiras, barraqueiras. Só que, assim, nós temos que passar por essa fase de ficar cheia de milindres com relação a adjetivos, sabe? A gente tem que deixar para lá, de não ligar essa adjetivação, esses rótulos que colocam na gente. E aí, rótulo, problema. Quem quiser botar rótulo, fique muito à vontade. 2 coisas que você falou aí. O que seu pai lhe dizia, e o que a gente ouve, né? Que política não é pra gente, que não é pra quem é direito, que não é pra mulher. E assim, com essa conversa, que realmente as pessoas falam, eu odeio política, eu não gosto disso, as pessoas não percebem que política é o nosso dia a dia, que a gente precisa estar dentro, a gente está de linha de frente, a gente precisa estar falando sobre política, a gente tem que estar conversando, discutindo política, porque se a gente não fizer isso, é o que essas pessoas que se mantêm no poder tanto tempo querem, que a gente de fato não fale, né, e nem entre na política para que eles continuem com o monopólio. E a gente tem sim que entrar na política, porque o que as mulheres têm que entender é que política não é lugar só para homem. Nós, mulheres, acordamos e dormimos fazendo política. Toda vez eu digo e repito, toda live minha tem dizendo, tire as mulheres das igrejas, independente de qual seja a religião. Tire as mulheres das associações, tire as mulheres dos sindicatos, tire as mulheres dos conselhos de classe, dos conselhos de direito. Tire as mulheres desses locais e diga o que é que sobra no que se refere à luta, à organização, a tudo. Tire e me diga. Então, nós somos responsáveis por tudo. Então, a gente não pode estar ocupando lugares, né, ocupando lugares que homens comandam, como se nós fôssemos marionetes. Mas, mesmo assim, essas mulheres que estão lá como marionetes, eu ainda tenho esperança nelas, porque mais cedo ou mais tarde elas podem acordar, é só a gente fazer um trabalho. Uma coisa que Renata de Castilho falou aqui na entrevista dela, ela disse assim, que o ideal é que essa porcentagem mínima de gênero não fosse para se candidatar, que fosse para assumir, né? Por exemplo, você disse que são quantas cadeiras lá na sua Câmara Municipal? Você disse quantas? 21. Aqui, 21 cadeiras, aqui são 24. Você veja, aqui em Aracaju, capital, 24 cadeiras, uma mulher. Tinha 2, uma se elegeu para deputada. Então, 24 cadeiras, uma mulher. O ideal seria que esses 30% de gênero fosse na hora de assumir a cadeira. Não fosse cota de se candidatar, fosse cota de assumir. Quem sabe a gente não consegue isso, né? Vamos para frente, devagarinho, o pior já foi. E outra coisa que você falou aí foi com relação... Para me abrir aqui. Tá, fica à vontade.
Pronto, resolveu. A questão da advocacia, sabe? Que nós somos advogadas. Primeiro que a gente está na faculdade e a gente ouve a vida toda que a advocacia criminal não é para mulher, a advocacia criminal não é para mulher. A gente ouve isso a vida toda. E nós somos advogadas de enfrentamento. Quando eu advogo, eu estou buscando a garantia do direito da minha cliente, eu brigo pelo direito dela, claro que dentro da lei, e eu não considero nem juiz, nem promotor, nem juíza, nem promotora, ninguém superior a mim. Cada um tem seu espaço, cada um tem sua função. E eu vou atrás do direito da minha cliente. E quando a gente está nessa luta pela equidade, para trazer o texto da Constituição para o dia a dia, as pessoas dizem que a gente gosta de problema. Porque todo mundo que bate contra o sistema é considerado, né, é considerada uma pessoa problemática. Principalmente se for mulher e se for preta, pior ainda. Porque a mulher negra ainda é a mulher, né? É a negra irada, é a negra mal educada. E aí a advocacia não é profissão para covardes, por isso que eu adoro a advocacia, porque eu acho que a gente tem que enfrentar mesmo. E com relação à igualdade de direitos, como você falou, no dia que foi preciso colocar no papel que todos e todas são iguais perante a lei, que homem e mulher são iguais, que pessoas de todas as etnias são iguais, independente de religião, independente de qualquer coisa, é porque a igualdade não existia mais. Então a gente tem que fazer valer a lei, tem que brigar mesmo. Essa história de síndrome da Gabriela, de dizer, sempre foi assim, é assim mesmo. Não, não, foi assim, mas nós podemos mudar. É uma história, é uma coisa histórica, cultural, mas também existe a questão do caráter, existe a questão da condição social, da estrutura social, que não cabe mais certas coisas. E a gente tem que sair, sim, do âmbito privado. Um dos maiores problemas da mulher assumir qualquer coisa no âmbito público é a falta de parceria no âmbito privado. A gente tem que parar de criar filhos imprestáveis, homens dependentes imprestáveis, tem que parar de criar mulheres submissas e serviçais sem autoestima. É isso que a gente tem que fazer. E agora eu vou para a terceira pergunta, né, que eu quero fazer para você. Como é que você vê, como é que você sempre viu, como é que você vê e como é que você está vendo agora a busca pela equidade de gênero, a busca pelo resgate dos direitos da mulher, né, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, principalmente. Agora é com você. Ô Valdilene, a gente vê que nós tivemos diversos avanços, inclusive com a Lei Maria da Penha, mas a gente também sabe, nós que vivemos nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que a violência contra a mulher não é só um problema jurídico, é um problema social. Sobretudo. E a maioria das pessoas ficam achando, inclusive advogados e advogadas, que é endurecimento das penas que vai resolver o problema da violência contra a mulher. Isso não vai resolver. Eu digo isso porque faz muito tempo que eu venho nessa luta. Eu fui a primeira advogada aqui do Centro de Referência da Mulher, aqui em Juazeiro do Norte. Enfrentei diversos problemas dentro do centro e a gente também tem uma coisa, quando eu entrei no Centro de Referência da Mulher como advogada, os problemas que vinham para mim dessas mulheres, a maioria dessas mulheres não queriam denunciar seus maridos. O que elas queriam? Elas queriam que eu tivesse uma conversa com eles e eu fizesse eles mudarem de comportamento. Então eu sempre ficava insistindo na questão de levá-las à delegacia para fazer o procedimento policial. Mas a maioria delas dizia, não, doutor, eu não quero isso não, eu não quero ver o meu marido preso, eu não quero o pai de meus filhos na cadeia, eu só quero que a senhora tenha uma conversa com ele e a senhora tente fazê-lo, ele deixar de me agredir. Mas nós sabemos que a realidade não é essa. Quando era com uma semana, depois que eu conversava com esse homem, ele voltava novamente, ela voltava novamente. Lembro de uma vez que estava até grávida e chegou com o olho tão roxo que parecia que estava com óculos escuros. Então eu comecei a estudar
e ver que a nossa questão, a gente se preocupa muito com a questão só das vítimas. Isso. E a maioria, é tanto que muitos grupos aqui feministas da nossa região, quando eu falo sobre isso, elas não gostam de ouvir. A gente tem que trabalhar o agressor, porque se a gente não trabalha o agressor, é um ciclo de violência. Ele só vai mudar de endereço, ele vai continuar sendo o agressor. Porque é uma questão, como você diz, é uma questão cultural, é uma questão de educação, porque nós fomos criados assim, mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. Eu lembro que eu só tinha uma irmã, eu não tive irmãos, mas eu sempre gostei de esportes radicais e meu pai, eu fazia Kung Fu desde muito jovem, e papai disse, só tem você de mulher nessa academia, só tinha eu de mulher. Ele disse, você não vai mais. Você não vai ficar no meio desses machos, não. Então, nós fomos criadas nesse sistema. Isso. E tem muita família, a maioria, que ainda cria seus filhos assim. Então, nós educamos nossos homens a achar que eles têm que mandar nas mulheres, a achar que eles têm que controlar as mulheres. E isso aí é que está o erro, é de onde vem todo o problema. Então, essa questão de violência, essa questão das mulheres se acharem submissas, é uma questão cultural e a gente tem que começar a trabalhar dentro das escolas. Aqui já tem um projeto para se trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas. Também foi criada aqui na nossa cidade a Patrulha Maria da Penha, que é do município, da Guarda Municipal, que tem ajudado muito. E no CREAS da nossa cidade também foi criado um grupo para trabalhar esses agressores. Porque enquanto não se trabalhar o homem, essa violência não vai terminar, infelizmente. Então, eu pretendo, se eu chegar a me eleger vereadora de Juazeiro, se Deus quiser, eu quero trabalhar e levantar essa bandeira de políticas públicas para as mulheres, para mulheres idosas também, porque muitas mulheres sofrem dentro dos seus lares, já são viúvas, não têm os companheiros, mas têm os netos, os filhos, que geralmente são usuários de drogas, que utilizam o benefício dessas mulheres para o uso de drogas, e muitas vezes eu acompanhei senhoras já bem idosas que apanhavam dos netos dentro de casa. Então, são muitos tipos de violência. Não é só o jovem, a mulher jovem que sofre violência, não. Então, é muita coisa que precisa ser trabalhada, é muita coisa que precisa ser estudada. E eu quero levantar essa bandeira, como já trabalho há muitos anos aqui dentro da minha cidade, em defesa da mulher. Então, Zerineide, repare, algumas coisas que você falou que eu vou abordar aqui também. Concordo, esse enrijecimento da lei não resolve nada, porque a questão não é só uma questão legal, é uma questão social, sobretudo, cultural, né? Então, quando a gente fala, a lei, tanto é que a Lei Maria da Penha previu isso, ela tem 3 eixos, né? Ela tem o eixo da prevenção pela educação, ela tem o eixo da assistência à vítima, que dentro da assistência à mulher em situação de violência, assistência jurídica, psicológica e social, tem esse aparato para o agressor também, que agora, no dia 3 de abril, teve uma lei nova que inseriu mais 2 medidas protetivas no artigo 22, que é o artigo 22, que são os que trazem, é o artigo que traz as medidas protetivas que obrigam o réu, que obriga, né, através da medida protetiva, que esse homem tenha um acompanhamento psicossocial e que ele seja encaminhado para um programa de ressocialização e reabilitação. Então, a gente tem sim que trabalhar o agressor, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Eu tenho casos de vítimas que o agressor está no 3º processo, né, da Lei Maria da Penha, ele está no terceira mulher diferente,
Então, assim, se esse homem não for reeducado, ressocializado, ele vai continuar, porque a forma que ele conhece de se relacionar é essa. As patrulhas de Maria da Penha são excelentes, aqui também tem com a Guarda Municipal, tem alguns municípios que estão implantando, e aqui em Aracaju tem, Instância tem, e assim, funciona porque Instância é com a Polícia Militar, porque além de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas, também age como uma forma preventiva para inibir futuras condutas, né? E, sem dúvida nenhuma, essa educação sexista, que ela existe desde o seio familiar, ela precisa ser desconstruída. Ou a gente começa a educar nossas filhas e nossos filhos para equidade, para igualdade, ou a gente também não vai para frente. E você falou também essa questão, não tem idade, a mulher não tem idade para sofrer. A violência doméstica, e agora eu falo não só contra a mulher, contra a criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, a violência doméstica é um dos piores terrores, é um dos piores fenômenos, vamos dizer assim, um dos piores fenômenos que pode acontecer na vida de alguém, porque a vítima, ela é refém de quem ela ama, né? O algoz dela é a pessoa que ela ama. Quem é o algoz de uma criança que sofre abusos de todos os tipos, né? Não só abuso sexual, mas abuso físico, psicológico. São as pessoas, é pai, é irmão mais velho, são tios, avós, né? São as pessoas que deviam cuidar, que aquela criança ama. Quem é que faz uma pessoa idosa sofrer? É quase 100% dos casos. Violência doméstica contra a pessoa idosa é 100% dos casos. Um caso ou outro que você vê uma pessoa de fora. Mas são netos, bisnetos, sobrinhos, filhos, filhas, né? E a mulher, quem faz ela sofrer é a pessoa que ela ama. Geralmente, 70% das mulheres que sofrem violência doméstica têm filhos com aquele agressor. Então, é um namorado, é um pai, é um irmão, é o marido. São pessoas que têm um envolvimento afetivo. É diferente de você sofrer violência de uma pessoa que você não conhece, que você não gosta, né? E a violência não é só física, como você bem disse aí. E a gente luta para que essas mulheres não deixem chegar na violência física. E o que elas querem é isso mesmo, muitas vezes, desculpe, é resgatar aquele relacionamento. Né? É que aquele homem mude o comportamento, porque ela não quer destruir a família, porque ela não pensa nela, a mulher não pensa nela. Eu sempre digo que a autoestima é retirada da socialização da mulher. A mulher não se prioriza e a gente tem que se priorizar mais um pouco. A gente tem que pensar na família sim, mas a gente tem que se priorizar. Se a gente não estiver bem, não tem como a gente cuidar da família. E o cuidado é retirado da vida do homem. Né? Porque os homens, eles não são ensinados a cuidar dele mesmo, eles não cuidam de filho, eles não cuidam de casa, não cuidam de família, eles não cuidam da esposa doente, não cuidam de pai e mãe idosos, assim, gente. E aí eu tô falando tudo em regra, né? Porque toda regra tem exceção. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de o que é ser mãe, essas coisas assim. Eu tenho uma experiência muito boa da maternidade porque eu tenho um marido parceiro. Eu tenho um marido que criou meu filho comigo. Eu não criei meu filho só. Porque a gente conhece muitas mães casadas com marido em casa que são mães solos, né? Isso é o que mais a gente vê. Então, assim, a gente precisa mudar essa educação, sobretudo, porque não adianta enrijecer pena. E essas medidas protetivas que foram alteradas agora no dia 3 foi muito bom. E assim, eu gostei do que você falou, quer dizer, você tem uma visão, né? Coloca essa lei que aqui em Aracaju, nós tivemos um vereador, seu Marcos, que fez um ano agora, dia 2 de maio. Ele criou essa lei que insere nas escolas municipais o ensino das diretrizes básicas da Lei Maria da Penha, porque aí a criança começa a perceber que aquilo não é correto. Vê papai xingando mamãe, vê papai empurrando mamãe, vê papai chamando mamãe de palavrões, gritando, né? E vê vovô, titio fazendo essas coisas, a criança já vê que não é normal. Então, assim, eu fiquei, Danileide, adorei, viu? A sua fala, e eu quero, ó, nós estamos com 43 minutos, e eu quero que você continue agora falando das suas ideias, das suas perspectivas. Com fé em Deus você vai lograr êxito. E outra coisa, o êxito que eu falo não é só vencer, se eleger, né? Porque o trabalho que você faz na campanha, muitas vezes a pessoa não se elege, mas o trabalho é uma vitória, né? Porque a gente faz o quê? A gente remove a areia que está parada lá no fundo, né? A gente remove, e isso é muito importante. Por favor. É verdade, Val. Eu estou pela segunda vez presidindo a Comissão da Mulher Advogada aqui na subseção do Juazeiro do Norte. E a gente sempre faz esse trabalho de rua, esse trabalho de conscientização.
E tem umas coisas aqui que me deixam assim indignadas na minha cidade, porque aqui na região do Cariri, a região que eu moro, o índice de violência contra a mulher é um índice muito alto. É altíssimo o índice de violência contra a mulher. E é porque nós temos aqui na cidade vizinha do Crato uma rede de enfrentamento, que é a Frente de Mulheres do Cariri, que são lutadoras, mulheres que deixam suas vidas para ajudarem mulheres vítimas de violência. Então, são coisas que eu não entendo. Como é que numa região onde o índice de violência é tão alto, as delegacias das mulheres, porque tem na minha cidade e tem na cidade vizinha, que é a cidade do Crato, as delegacias não abrem aos finais de semana. Isso é uma coisa, para mim, muito grave. É uma luta que faz muitos anos que a gente bate na mesma tecla e a gente não consegue resolver, porque depende do poder público, né? Então, você sabe que você lida com isso todos os dias, que essa violência contra a mulher, geralmente, ela aumenta aos finais de semana, porque esses homens saem, vão beber, chegam em casa embriagados, outros são usuários de droga, e o final de semana é os dias que eles ficam em casa. Como a gente está vendo agora durante essa pandemia, que o índice de violência contra a mulher só tem aumentado, né? Então, a gente vê que quando o indivíduo passa muito tempo em casa, ele começa as discussões e vai descontar na mulher e nos filhos. Porque também, além da mulher apanhar, agora eles estão batendo nos filhos e ainda assassinando. É uma coisa muito triste, porque cada notícia dessa é como se estivesse lançando uma faca no meu coração. Eu sempre me emociono demais, porque a gente, como a gente sempre diz aqui, você falou sobre isso, a gente vive como se vivesse enxugando gelo. Todo dia a gente bate na mesma tecla, lutando contra essa violência, e é como se a gente não saísse do lugar, porque a violência só vai aumentando, os requintes de crueldade vão aumentando. A minha cidade é uma cidade com quase, eu acho que já tem mais de 300 mil habitantes, é uma cidade grande, é uma cidade com muito turista, muitas universidades, então vem muita gente de fora, e nós só temos uma delegacia da mulher, nós não temos uma casa-abrigo. Essa casa-abrigo foi feita há mais de 10 anos atrás. Veio a verba, foi construída a casa-abrigo. Na época eu era secretária-geral da subseção de Juazeiro do Norte. E nós criamos um problema porque construíram a casa-abrigo, mas não tinham levantado o muro da casa-abrigo. Como é que a gente ia ter uma casa-abrigo que não tinha muro? Então, Meu Deus! pois é, a questão dessa proteção a essas mulheres. E a gente ficou discutindo, sei que terminado, nunca mandaram fazer o muro e a casa se desmoronou e hoje só tem lá os pedaços dos tijolos. Agora, o promotor daqui de Juazeiro, que trabalha no juizado da violência doméstica, muito sensível à causa, começou a levantar a bandeira e a luta dessa casa-abrigo. Porque o que é que eu sempre vi nesse enfrentamento? Nós levamos essas mulheres à delegacia, elas fazem o procedimento policial, sim, e elas voltam para casa. Nós não temos onde colocar essas mulheres. Muitas vezes, na época, quando eu fui advogada no CREAS, a gente tinha um abrigo aqui de uma pessoa muito conhecida e gostava muito da gente, que a gente abrigava por uns dias até encontrar um lugar para colocar essas mulheres. Então, essa rede de enfrentamento, a gente sabe que é um faz de conta.
Nós fazemos de conta que estamos fazendo a coisa certa. Nós levamos essas mulheres para a delegacia, nós fazemos o procedimento policial, mas nós não temos um apoio do poder público para colocar essas mulheres em algum lugar que elas fiquem protegidas. Nós não temos um local que essas mulheres possam se profissionalizar para ter um trabalho, para trabalhar em alguma coisa, para se sustentarem. Porque muitas dessas mulheres têm medo de sair de perto dos seus companheiros ou maridos porque são sustentadas por eles. A gente sabe que tem muitas que não precisam do sustento do companheiro e sofrem violência. Mas a maioria dessas mulheres são mulheres carentes que dependem desses maridos. Então, elas dizem, não, é ruim com ele, pior sem ele. Isso eu ouvi muitas vezes. Então, são coisas assim, a violência contra a mulher é uma coisa muito complexa. Não basta você dizer, Justo. ela tem que denunciar, não é só isso, não. É uma coisa que precisa da ajuda de uma rede. E essa rede, infelizmente, ela só está no papel, mas ela não é do jeito que está lá. Nós sabemos disso, pelo menos aqui na minha região ela não é. Não sei se aí em Aracaju é dessa forma. Olha, Derineide, você assim, você tá... a gente vê que no Brasil os problemas são os mesmos. Antes de falar sobre algumas coisas que você falou, que nós estamos há 10 minutos já, eu queria agradecer as presenças de Elza, seu Marcos, o vereador que eu falei, acabei de falar, que criou a lei, o projeto foi de iniciativa dele, criou a lei que ano passado, fez um ano agora, né, que estimula, né, que incentiva e que determina o ensino das diretrizes básicas da Lei Maria da Penha nas escolas municipais. E vou falar algumas coisas do que você falou. Essa questão do aumento da violência, eu vejo, assim, a violência ela é uma coisa extremamente complexa. A violência contra a mulher é extremamente complexa, porque se você for olhar, nasceu mulher, já sofre violência. 2/3 das crianças abusadas sexualmente até 13 anos são meninas. Né? O pêndulo do estupro balança da cabeça da mulher, independente da idade que ela tem, independente se é bonita, se não é, independente de qualquer coisa. Nós vimos ano passado uma senhora de 101 anos, alguma coisa assim, doente, com problema sério, né? E o genro de 47 anos praticava estupro. A pessoa está internada no hospital, na UTI, é estuprada. Então, assim, o pêndulo do estupro está na cabeça de todas as mulheres. Então, a rede precisa funcionar. Não é só você dizer, vá lá, presta o boletim de ocorrência e peça a medida protetiva. A medida protetiva, para ser efetiva, ela tem que ter o suporte. Ela tem que ter a rede funcionando. Essa mulher tem que ter um acompanhamento psicológico. Essa mulher tem que ter um acompanhamento psicossocial. Essa mulher precisa de um aluguel. Porque, desculpe, como você bem falou, existem várias dependências, mas a financeira é a maior de todas. A maior parte das mulheres que sofrem violência é dependente financeiramente desses homens. Né? Eles detêm, né, o poder financeiro e, por isso, praticam violência patrimonial. Então, muitas delas ficam reféns. Eu vou fazer o que com essas crianças? Teve uma que me pediu uma vez para eu dar entrada num pedido de liberdade do marido que foi preso em flagrante batendo nela. Aí eu disse, mas por que você quer que ele seja solto? Ela disse, porque se ele continuar preso, ele vai perder o emprego. E se ele perder o emprego, a gente não vai ter o que dar a essas crianças para comer. Ela tinha 4 filhos com ele. Então, assim, se não tiver um suporte para essa mulher, o que é que ela vai acontecer? Ela vai voltar para esse homem, ela vai se calar. O lado positivo desse relativo aumento, né, e que a gente está vendo tão claro agora nesse isolamento social, é que a gente está tendo visibilidade. Porque a violência contra a mulher sempre foi uma constante na nossa sociedade. Só que era tudo guardado debaixo do tapete. Agora a gente está entendendo. Porque um homem que é abusivo hoje, ele não ficou abusivo hoje, no isolamento. Né? Ele era abusivo, agora é que está intolerável. Porque antes ele saía para um trabalho, ela podia trabalhar também, uma criança ia para a escola, aliviava mais a tensão. E esse homem em casa agora não tem tensão para ser aliviada mais de forma nenhuma. Então a dependência financeira ainda é o maior problema. Mas mesmo assim tem mulheres que têm uma autonomia financeira
mas tem a dependência psicológica, familiar, afetiva, né? Por isso que eu digo que empoderamento não existe empoderamento individual. O empoderamento só acontece se for de forma coletiva, uma mudança de comportamento de comportamento social, ou a gente muda o comportamento social, ou não vai haver o empoderamento, porque uma coisa é autonomia financeira, outra coisa é empoderamento. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez. Eu vou encerrar minha fala e vou deixar os minutinhos que fala para a Delineide fechar. Muito obrigado por vocês todas e vocês todos que estiveram aqui. Mais uma vez, seu Marcos, muito obrigado. Todas vocês e todos que eu já falei o nome. Muita presença masculina. Estou gostando muito nessas lives. Os homens estão entendendo, e eu deixo bem claro que os homens não são todos iguais, né? E vocês que são homens, que não são canalhas, vocês têm que excluir, banir da classe de vocês esses agressores da honra e da moral do que é ser homem. Muito obrigada pelas presenças. E agora eu vou querer que você faça o encerramento, Delineide. Muito obrigada mesmo pela sua fala aqui. Aprendi muito. Obrigada a você, Valdilene. Foi um momento muito importante e esperamos que a gente faça muitas lives assim para a gente debater esses assuntos. Eu também fico muito feliz quando eu vejo os homens envolvidos nesta causa, porque essa causa de enfrentamento à violência contra a mulher é uma causa de todos e todas. Isso. Eu sempre digo que se o homem faz parte, eu digo que se o homem faz parte do problema, ele tem que fazer parte da solução, né? E uma coisa que eu vou interromper sua fala para só uma coisa que eu esqueci de dizer. A delegacia daqui da mulher trabalha em plantão, mas precisou morrer uma mulher trans na porta da delegacia para que ela começasse a trabalhar em plantão. Morreu na porta da delegacia, assassinada. Sim, continue, vamos lá. Você está falando que é de todos e todas. A gente ainda continua nessa luta para que a nossa delegacia funcione aos finais de semana. Então, a importância que os homens têm nessa luta de enfrentamento à violência contra a mulher é muito importante para todas nós. E o que eu quero terminar dizendo é que nós, mulheres empoderadas, porque eu acho que eu já nasci com o poder na mão, com a espada na mão, eu sempre fui muito cheia de mim, nunca tive quem colocasse arreios. Aí eu só quero dizer a vocês, eu até me emocionei agora, meu povo, que continuemos nas lutas com fé, com coragem, com muito amor, porque o mundo já está cheio de coisa ruim demais. E a gente não pode esmurecer, a gente não pode desistir, a gente tem que empoderar outras mulheres, trabalhar para que elas aumentem sua autoestima, porque muitas mulheres se acham um lixo. Eu conheço amigas que são assim, então a gente tem que trabalhar todos os dias para que essas mulheres se encorajem, se empoderem, para que nós, mulheres, cheguemos ao poder e vamos fazer igual a Mônica Barroso. Nós precisamos tomar o poder dos homens. E a gente, sobretudo, assim, a gente tem o mundo, eu sempre digo que o mundo está com a pauta travada e a gente está sendo chamado a ocupar o nosso lugar, o lugar que é nosso por direito. Nós não queremos inversão de soberania, não queremos tirar os homens do lugar deles. Agora, nós queremos ocupar e nós vamos ocupar o lugar que é nosso por direito. Sucesso para você. Sucesso para todas vocês que estão nesse projeto. Também. Tem mais alguma coisa, Delineide, que você queira falar? Tem mais alguma coisa para você fechar? Eu quero agradecer a Deus por esse momento e agradecer a Deus também por ter conhecido todas vocês no Coletivo de Mulheres Advogadas do Brasil. Isso, e verdade. Que continuemos nas lutas. Estamos juntas e juntas nós somos invencíveis. Imbatíveis, invencíveis. Gente, um beijo. Já vão derrubar a gente aqui. Muito obrigada. Quinta-feira nós teremos live. Quinta-feira, esse mesmo horário, 5 horas. E quinta-feira quem é? Quinta-feira é a maravilhosa Márcia Dantas. Então até lá, espero vocês todas quinta-feira e sábado na live da meia-noite. Beijo, gente. Delineide.
Tamo juntas. Beijo, Deus abençoe, Valdilene. Fica na Amém, paz do amém, Senhor. querido. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.